sentados na assembleia, reunidos, falando com o nome do Senhor. Mas ele diz: se ofereçam, se ofereçam como sacrifício. Se ofereça como sacrifício. O que a gente entende de sacrifício? Alguns vão entender como se fosse algo que tem que morrer. De fato é. Outros vão entender como se fosse algo que tem que se esforçar. De fato também é. Outros vão entender como se fosse uma entrega. De fato é. É morrer, é se entregar, é se sacrificar. É o que Jesus disse em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Vamos abrir? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, minha mãe vai seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me acompanhar, você tem que tomar a sua cruz todos os dias, meus irmãos. Todos os dias, tome a sua cruz e siga Ele. Quem disse que eu queria acordar cedo de domingo chovendo, dia de folga? Quem disse? Porque eu não queria, mas é você tomar a sua cruz diariamente. Tem outros que têm até outras coisas mais duras, mais pesadas para entregar, mas tem que ser entregue. Tem que tomar a sua cruz diariamente para seguir Ele. A gente acabou de ler sobre a vida de Abraão. Foi um homem que entregou o seu corpo como sacrifício vivo. Tinha uma promessa na vida dele, mas entregou o seu corpo como sacrifício vivo e oferta a Deus. Isso foi a sua maneira de viver, a sua conduta, o seu coração, a sua crença, a sua visão, a sua fé. Tudo isso ele entregou a Deus, porque ele está lá escrito nos heróis da fé. Como eu acabei de falar, ele creu contra a própria esperança do seu corpo amortecido. O seu corpo já é idoso. Então, eu me recordo de uma passagem da Bíblia que diz que quando Deus ele envia os anjos lá para Sodoma, no morro, antes eles passam na casa de Abraão, e eles estão lá com Abraão, aí Deus para e olha e diz: eu tenho uma aliança com Abraão, eu tenho um pacto com Abraão, um conselho com Abraão. Como é que eu vou ocultar, esconder aquilo que eu vou fazer? E ele pega e partilha com Abraão o que ele vai fazer só com ele. Depois você vê, ele começa a compartilhar com Abraão aquilo que ele vai fazer só com ele. E Abraão, para você ver um exemplo de fé, um exemplo de sacrifício vivo, ele disse: mas Senhor, o Senhor vai 50 justos, o Senhor destruirá. Ele começa a interceder pela cidade. Mas o Senhor vai 45, mas o Senhor vai 30, mas o Senhor vai 5. Ele começa a mostrar quem ele realmente era no seu coração para Deus. Porque o seu corpo já estava entregue como sacrifício vivo. Já estava apresentando o culto dele ao Senhor, somente intercedendo das minhas. E aí o Senhor diz: se tiver 30 por amor aos 30, não destruirei. Se tiver 20 por amor aos 20, não destruirei. Se tiver 5 por amor aos 5, não destruirei. Se tiver 1 e teve que tirar Ló, ele foi lá e tirou Ló. Tirou Ló de lá de dentro. Os anjos disseram: não, Ló, saia. Não foi Ló, não foi Ló. Então, você entende que o sacrifício, o culto racional dele já estava sendo entregue há muito tempo. É essa maneira que devemos viver. A gente tem que olhar para a nossa rotina, a gente tem que olhar para o nosso guarda-roupa, a gente tem que olhar para a nossa alimentação, a gente tem que olhar para o nosso ministério e parar e pensar: é isso a vida que eu quero?
é isso aí que está glorificando o nome de Deus, e precisar fazer o que tem que ser feito, fazer o que precisa ser feito, porque tudo isso que a gente acabou de falar, se a gente precisar olhar e a gente tomar atitude, vai exigir muita coragem nossa. Para a gente mudar nosso guarda-roupa, exige coragem. Para a gente mudar nossa rotina, mais coragem ainda. Para a gente, como o irmão Augusto acabou de orar, a gente precisa evangelizar mais. Você olhar para o seu ministério e ver que você precisa angariar mais almas para o Senhor. É coragem, meu irmão. É coragem. Mas a partir do momento que você toma a decisão de ter uma coragem para isso, a partir do momento que você para e olha e exige mudança em sua vida e começa a buscar essa mudança, você está apresentando o seu corpo como um culto ao Senhor racional. Você está apresentando como um sacrifício vivo, porque você está começando a fazer algo para mudar, não somente para você, mas para Deus. Você começa a perceber que aquela maneira não está mais glorificando o nome do Senhor. Posso até ser que há 10 anos atrás, aquela maneira de viver estava glorificando, mas agora precisa de uma nova performance. Não estou dizendo que vai mudar, como a Bíblia diz, né? Tirar os marcos antigos, não, mas que precisa de um novo modelo para você fazer. Eu entendo que se você for evangelizar um jovem de hoje e falar sobre ele, sobre louvores de Dani Azevedo, de Ademar de Campos, é bem provável que ele não entenda. Mas se você chegar em uma banda e falar, não, você já ouviu falar na banda mais atual, gospel não, mais atual que exalte o nome do Senhor, ele vai entender, porque é a época dele. Então não estou dizendo que a gente tem que mudar caráter antigos para melhorar, não. A gente tem que mudar maneiras antigas, que pode ser até que glorificou o nome do Senhor antigamente, mas agora precisa de um novo modelo, uma nova performance. Ou então possam até ser coisas que a gente errou durante tanto tempo, errou durante anos na mesma coisa. A Bíblia diz que quando, um exemplo, que quando menina e Ana, todos os anos eles se reuniam, né? Que Eucana ia sacrificar ao Senhor. Todos os anos, Penina pirraçava, perturbava a Ana de alguma maneira. Todos os anos, a Bíblia diz que na mesma época, ou seja, todos os anos, na mesma época, ela foi afligida por algo que ela não fez. Porque quando ela decidiu tomar um posicionamento e se ajoelhar diante do Senhor e clamar o nome do Senhor, aconteceu. Então, anos se passavam e ela era afligida na mesma área, no mesmo tempo, na mesma circunstância, até que um dia ela mudou o posicionamento. Então, todos os anos ela ia ao templo, não é isso? Não é isso? Todos os anos ela ia sacrificar com Eucana, não é isso? Todos os anos ela se ajoelhava e falava com Deus, não é isso? Mas teve um ano que ela clamou, que ela balbuciou, que o sacerdote pensou que ela estava bêbada, mas teve um ano que ela se posicionou. Então, o modelo que ela estava fazendo parece que não estava funcionando. Mas quando ela resolveu mudar a performance do modelo, se derramar, aconteceu. Então, eu entendo que muitas das vezes a gente tem que ter espera, claro, como a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, a gente tem que ter paciência. Mas muitas situações dependem de nós queremos continuar ou não. A gente parar e olhar para o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ministério, a nossa rotina e dizer: Deus, a partir de hoje eu preciso do seu auxílio, porque eu vou fazer tal coisa. O Senhor vai, nos auxilia, nos ajuda, e a gente vai e faz.
A gente às vezes consegue ter capacidade muito boa de aconselhar as pessoas a mudarem, de aconselhar as pessoas a fazerem algo novo, mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente não vê como, a gente não vê. E eu parei para observar minha irmã, ela tem falado, ela tem postado, que a meta dela, a cada mês, ela é 3 livros. E ela disse: poxa, eu estou fazendo isso só por mim, estou fazendo isso para incentivar a filha, incentivar minha sobrinha a ler também, mas ainda ela não gostava de ler livro, ficar lendo livro. Não, cara. Hoje ela disse que tem uma meta de por mês ler pelo menos 3 livros. Então, teve que partir do posicionamento dela. Então, às vezes tem coisas que nós não estamos acostumados. Não estamos acostumados a se entregar como sacrifício. Muitas das vezes não estamos acostumados a carregar de fato a nossa cruz. Ou então a gente carrega e acha que por essa semana a gente já deu. Já carreguei muito mais por essa semana. Essa semana eu estou dizendo: não, diariamente. Ontem eu encontrei o dono da empresa do trabalho e ele perguntou: qual é a meta de hoje, qual a previsão de hoje, previsão de venda? Eu falei: 170 mil. Bom, vamos ver se a gente chega lá. Eu fiquei pensando depois, rapaz, todos os dias ele pergunta a previsão de venda. Todos os dias. Ou seja, ele tem uma previsão, ele tem uma meta diária. Todos os dias ele tem que ter uma meta. Porque dependendo dessa meta diária, vai apontar a sua meta mensal, ou sua meta semanal. Então, todos os dias a gente tem que ter uma meta. Todos os dias a gente tem que ter uma previsão da nossa vida. E apontando o que a gente acabou de ler no texto, que é o nosso sacrifício, é o nosso culto racional a Deus. É o nosso culto racional a Deus. Não há nada mais importante que você precisa se entregar por inteiro, a não ser o culto racional a Deus. É cultuar Ele de forma pensante, de forma sapiente do que você está fazendo. É entender de forma clara o que está acontecendo com a circunstância do momento. Tem pessoas que vai perceber por outras pessoas, ela consegue entender o cenário que está acontecendo na vida da outra pessoa, porque Deus revela para que ela se exalte, não, para que ela tenha a capacidade de fazer mais, para que ela se entregue mais. Quando você vai ler o livro de Neemias, a Bíblia diz que Neemias ele ficou sabendo da situação do povo, as muralhas estavam em chamas, as muralhas estavam derrubadas, e ele vai, clama e ora. A revelação chegou até ele vai, se derrama, clama, chora, de acordo com uma finalidade. Ele está pensando no que ele está orando, ele está pensando no que ele está clamando, ele está como se estivesse arquitetando aquilo que está acontecendo. Consegue entender isso? Amém. Consegue entender? Glória a Deus. Então, Neemias sabe que as mulheres são derrubadas, são queimadas, ele entende que a cidade está totalmente destruída. A Bíblia diz que ele clama e ora e começa a falar com o povo. Meu Deus, isso é tão profundo porque ele começa a se entregar como sacrifício vivo. Ele começa a entregar o culto racional dele a Deus. E se você for ler capítulo 1 e 2, vai ensinar de fato uma pessoa a orar. Vai te ensinar a oração intercessória, vai te ensinar a oração com a palavra, vai te ensinar a oração com o movimento, vai te ensinar tudo. Porque você vai entender que ele não falou somente, ele declarou que isso é escrito. Ele confessou o pecado, ele falou com o povo, ele falou o que queria que acontecesse, ele falou o que o Senhor prometeu na sua palavra. A gente tem que ser racional em nosso culto. Homens, sacerdotes, se você não mora com a sua esposa, sinto dizer que vocês estão falhando gravemente. Gravemente. Temos que orar, temos
temos que nos ajoelhar com nossas esposas, com nossos lares, temos que levantar as nossas mãos dentro de nossas casas e declarar o que vai acontecer. Eu entendo que o homem Deus criou como um ser energético, um homem que tem que agir, um homem que tem que levantar as mãos santas, como a Bíblia diz, sem ira, e declarar para que as coisas aconteçam. Estender as nossas mãos. Então Deus, o tempo todo, Ele nos chama para esse lugar, para esse voluntariado. Ele não força, né? É um voluntariado. A gente se entrega, a gente vai, a gente mergulha, a gente cada vez mais busca. Aí Paulo diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo, ele tem um padrão. A gente tem que entender que o mundo, ele tem um padrão. E a igreja tem outro padrão totalmente diferente. A noiva de Cristo tem um padrão diferente do mundo. Olhe para o seu irmão e diga: a noiva de Cristo tem um padrão diferente do mundo. É diferente. O mundo tem um poder de sucção, de atração. Ele atrai. Toda a gente é influenciado por modas, por coisas, por tendências. Quem antigamente andava pintando suas casas de cores frias? Ninguém. Hoje está na moda. Pinturas de cores frias, cinza, azul escuro. Ninguém pintava as casas de cores dessa cor. Está na tendência, porque diz que traz uma coisa clean, traz frescor, mas na verdade é só tendências. É só tendências. Pode ser que aconteça realmente. De fato acontece, né? Porque é ciência. Mas a gente não pode estar o tempo todo indo na mesma mão que o mundo está indo. O mundo, eu costumo dizer a todo mundo que o mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Não passos curtos, passos largos para chegar lá no inferno. Você vê reportagem, meus irmãos, que postam no grupo as coisas que muitos travestis, por conta da visão deturpada, da visão escurecida, falam que preferem ir para o inferno, que quer sambar para o inferno, que quer estar com satanás, que um monte de besteira. E eles estão falando isso porque não conhecem a verdade. Nós que conhecemos a verdade, nós temos que nos entregar como sacrifícios vivos, culto racional. Pensando, se entregando de forma pensante ao Senhor. Racional, eu digo que vai mais além, de forma intencional ao Senhor. Você se entregar de forma intencional. Eu dizer, não, esse momento eu vou dedicar ao Senhor. Olha, eu só vou fazer isso por causa do Senhor. Eu só vou fazer isso com você agora, porque é o Senhor da minha vida. É intencional. É você pensar em Deus. E ele diz assim, então a gente não pode se apontar para o mundo, a gente não pode tomar a proposta que o mundo tem, modus operandi que o mundo age. A gente tem que ser diferente. Então ele diz: renove-se e transforme. Renove-se e transforme. Quando você olha para a sua rotina, seu ministério, sua